Povo amado, sejam bem-vindos ao canal Regresso Católico Avivamento. Eu sou a Andréia, estarei aqui com vocês todos os dias para te encorajar, contar minhas experiências, para que você tenha também, assim como eu, coragem e atitude para retornar para a vida cristã católica. Já quero pedir aí para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar aí com seus amigos, para que esse compartilhamento seja bênção também na vida deles, assim como eu tenho certeza que vai ser na de vocês e que está sendo na minha. Povo amado, espero que estejam gostando desse canal, Regresso Católico, Avivamento, que esteja te dando força, que esteja te encorajando dia a dia, que esteja sendo uma gotinha de esperança para a sua vida, esteja sendo o primeiro degrauzinho para a sua mudança radical de vida, para que você tenha vida em abundância. Como eu te contei das outras passagens, das minhas outras experiências, né? Nesse período da minha vida que eu estava envolvida com sincretismo, com umbanda, e nesse terreiro de umbanda tinha jogo de carta, tinha cigano, era uma miscelânea espiritual, maligna, mas era. E nesse período, como a maioria das pessoas é levada a acreditar, tudo na minha vida não dava certo. Eu não entendia. Mas eu falava, eu estou no caminho, eu estou trabalhando, eu estou fazendo as obrigações, eu estou fazendo os banhos, eu estou acendendo vela, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquilo outro. Mas pelo contrário, a vida não ficava fácil, as brigas dentro de casa eram constantes, as dificuldades financeiras eram pesadas, até porque se fosse um mar de rosas, você não via nenhum pai de santo sem dinheiro, duro. Só teria pai de santo milionário, feliz da vida, com a vida esplendorosa. E a realidade é totalmente diferente disso. Não é. As pessoas hoje em dia vendem uma felicidade mentirosa, que quando fecha a portinha do seu quarto, que fica em silêncio, o mundo desaba. Mas nem assim ele tem o discernimento de entender que se está assim, é porque não está no caminho certo. É porque está na vida de pecado. Não é porque você deixa de pecar ou vai fazendo a sua parte, porque deixar de pecar é um exercício, não é de uma hora para outra. Você vai deixar de pecar, você vai viver com Jesus, as dificuldades vão surgir, você não está livre, ninguém está livre, nós estamos aqui para passar pelas provas e é na hora da prova que a gente vai saber quem estudou, quem está preparado e quem não está. Eu na época achava que a minha vida ia melhorar porque eu estava ajudando as pessoas. Elas iam lá, eu fazia caridade, eu usava aqueles instrumentos, aqueles artifícios, né? Que se é usado nesses lugares. E por isso a minha vida tinha que estar bem. Mas não foi isso que aconteceu, não era isso que acontecia. E mais uma vez comecei a não me achar nesse espaço, nesse lugar. É como se uma entrave saísse um cisco do seu olho e você começasse a enxergar algumas coisas que sempre estiveram ali, mas que você nunca viu daquela maneira. É como se, naquele momento, o Espírito Santo começasse a agir em você e começasse a tirar devagarinho, para você não se assustar, a entrave que estava na sua vista. E de pouco em pouco, eu comecei a enxergar que eu estava fazendo tudo errado mais uma vez. Tudo errado. Por isso, volto a ressaltar a importância de estar firme com Jesus, de estar buscando a palavra de Deus, de estar buscando a Deus, a Jesus, na casa dele, que é na Santa Igreja Católica. Ele está lá todos os dias nos esperando. Todos os dias. Quando acordamos, ele já está nos esperando. Então, nessa época, o meu filho pequeno, um dia eu saí à noite e deixei ele com a minha mãe, que olhava ele para mim, enquanto eu e meu esposo frequentávamos esse lugar.
íamos trabalhar, era o termo que a gente usava. E o meu filho me deu tchau e chamou a minha mãe de mãe. Eu saí, fui para esse local, trabalhei, cheguei tarde da noite, fedendo a fumaça, tudo que tinha lá, enfim. E cheguei, ele já estava dormindo. E no dia seguinte, porque a sua cabeça não para quando você chega, ela continua ainda naquela agitação, com aquela vibração ruim daquele local. No dia seguinte, eu me deparei comigo mesmo e me perguntando por que meu filho estava chamando a minha mãe de mãe. Não que não seja justo, ela também é mãe. Na verdade, ela é mãe 2 vezes, porque é avó. Mas o que me tocou, o que me ajudou a começar a sair desse lugar, foi ter entendido que o tempo que eu não estava trabalhando no meu trabalho para pagar as contas, eu estava nesse terreiro, eu estava com outras pessoas e o meu filho estava em casa, sem referência. Ele não entendia porque ele era pirralho, pequeno. Ele ficava vendo os desenhos dele, ficava com a minha mãe, distraindo. Mas a referência dele de mãe era minha mãe, que acabava ficando com ele mais tempo do que eu. Porque eu estava sempre envolvida, ou trabalhando nesse lugar, ou indo para esse lugar limpar, fazer consulta, dar consulta para os outros. Eu não, o cão, ele me usava nessa época, não usa mais. E o meu filho, eu sentia que ele estava sem essa referência. Bom, a minha mãe é que fica comigo o tempo todo. E não era eu. Eu não ficava. Eu não tinha tempo para ficar com meu filho. Essa é a realidade. É doída, é dolorida, mas é a realidade. A gente tem que ser justo. Se você não está dando atenção, se você está ausente, então a pessoa acaba se apegando a outra, que está fazendo o papel que você não faz. Nada mais justo do que ele chamar minha mãe de mãe, que ela estava ali à frente, estava cuidando, estava o tempo todo com ele. Mas essas coisas começaram a me intrigar. Como eu falei para vocês, o Espírito Santo já tinha começado a tirar cisco do meu olho. Eu vi aquelas pessoas com inveja, aquelas pessoas querendo o mal das outras, falando em fazer isso, fazer aquilo para resolver isso, o que nada acontecia, na verdade. E se acontecia, era totalmente contrário. Era para sua vida desmoronar. Quando haviam as incorporações, eu já não achava, ou melhor, eu não entendia na época por que eu sabia tudo o que acontecia à minha volta. Porque eu sempre ouvi falar que quando você incorpora, você não sabe de nada. Você não sabe quem é, você não escuta, você entra em transe. E eu não entrava em transe. Eu me achava uma farsa. Mas eu comentei com a Mãe de Santo, comentei com outras pessoas e essas pessoas me falaram que era assim mesmo. Que não era uma farsa, que algumas coisas você lembrava, mas na verdade as pessoas não comentam que lembram. Elas gostam de deixar essa informação da não lembrança para as pessoas que foram até você não ficarem com vergonha, do que foi falado, do que elas ouviram. Então finge-se, essa é a realidade, finge-se uma incorporação. Comigo não acontecia. E isso ia me deixando cada vez mais em dúvida de se aquilo era verdade, porque não era possível. A pessoa vir falar comigo, eu chegar em casa, ficar com aquela coisa na cabeça, com aquilo que a pessoa tinha me contado, tinha falado, não podia ser normal. Mas, como o diabo estava agindo, continuei dando sequência nessa farsa. Porque eu achava farsa, mas a Mãe de Santo achava que era normal, que não era farsa, era assim mesmo que acontecia. Eu fiquei durante um bom tempo nesse local, nessa religião de Umbanda, nessa seita, enfim, esse nome aí que queiram dar, nesse agir do maligno. E minha vida, como eu te falei, não ia para frente, nada acontecia, e se acontecia era ladeira abaixo. E as coisas começaram a me incomodar. E eu comecei a não querer mais aquilo para minha vida. Na época,
Eu lembro que o meu esposo ainda tentou. Não, vamos ficar mais um pouco, vamos ver o que vai acontecer. Mas no próximo vídeo eu te conto mais essa experiência e de que forma agora que eu saí desse local maldito. Espero ter sido bênção aí na sua vida com esse áudio, com esse vídeo. Espero que você também seja bênção na vida de alguém, compartilhando esse canal, esse vídeo, esse link, curtindo e comentando aí pra gente ir trocando, tá bom? Experiências e um apoiando no outro pra gente chegar junto na vida eterna, junto do Pai, com a nossa salvação. Fiquem todos com o amor de Jesus, com o amor da Virgem Maria. Que Deus esteja com vocês. Até o próximo vídeo.